Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A saída para a questão da culpa e da responsabilidade está em desembaraçá-la do sofrimento. Quando eu tinha minha clínica particular de endocrinologia, via pacientes obesos cujo peso lhes significava um alto risco de se tornarem diabéticos. Eu os alertava sobre o perigo de continuarem a comer demais. Ao mesmo tempo, sabia que estava alimentando sua culpa, que só os levaria a comer mais. Quando o paciente era um fumante inveterado, eu costumava ser muito firme e dizer: "Por Deus, você sabe que precisa deixar de fumar. Pense nos riscos que está correndo." Muitos desses pacientes eram ex-soldados que eu atendia no Hospital de Veteranos em Boston. Depois de me ouvirem, eles iam para a lanchonete no primeiro andar, onde cigarros subsidiados pelo governo eram vendidos com grande desconto. Eu também comprava os meus lá, pois me tornara fumante na época em que fazia os plantões noturnos como interno. De fato, nenhuma outra doença revela os paradoxos da culpa e da responsabilidade como o câncer de pulmão. O público está bem consciente de que essa é quase exclusivamente a doença do fumante. Isso coloca a responsabilidade nos ombros do paciente. Mas então surge um segundo pensamento. Será que essa pessoa não é viciada em nicotina? Um relatório do Departamento de Saúde de 1988 afirma que sim, e que esse vício pode ser mais difícil de vencer do que o do álcool e da heroína. Isso significa que não estamos lidando com uma situação racional. Ao longo de 20 anos, Sigmund Freud procurou deixar de fumar depois que seu médico o informou de que 20 charutos por dia, sua média normal, prejudicavam o coração. Certa vez, ele parou por 7 semanas, mas teve palpitações piores do que antes. Tornou-se intoleravelmente deprimido e viu-se forçado a voltar para os charutos. Quando não fumava, como o próprio Freud contou a seu biógrafo, abre aspas, a tortura era maior que o poder humano podia suportar, fecha aspas. Já vi pacientes com câncer avançado de pulmão esperando pelo tratamento com radioterapia que saíam para o corredor para fumar um cigarro, o que significa que a prevenção pode ser impossível porque teria de começar antes de o primeiro cigarro ser fumado. Em todas as doenças, e não apenas no câncer de pulmão, os pacientes frequentemente estão viciados demais, sentindo-se culpados demais ou só convencidos demais para serem ajudados. Não há como negar o traço profundamente irracional no homem. No Hospital de Veteranos, recebíamos todas as variedades de alcoólatras, inclusive alguns em lamentáveis condições físicas, malnutridos, que a polícia recolhia nas ruas. Um dos males mais frequentes do alcoolismo avançado é a pancreatite, ou inflamação do pâncreas. Todos aqueles que chegavam com essa doença tinham de ser tratados com muito cuidado. Não podiam comer, porque a solicitação do pâncreas para a digestão só o tornava mais inflamado e dolorido. Os pacientes vomitavam com uma única colherada de alimento. Tínhamos de alimentá-los por via intravenosa e inserir um tubo em seu estômago para sugar os sucos digestivos que continuavam a inflamar o pâncreas. Além disso, injetávamos antibióticos para lutar contra a infecção que muitas vezes se instalava. Isso era o máximo que podíamos fazer para arrancar esses homens da beira da morte. Porém,
Quando éramos bem-sucedidos e eles recebiam alta, quase sempre assistíamos ao mesmo ritual. Por uma janela do segundo andar, podíamos ver um bar que ficava perto do hospital. Nossos pacientes saíam, atravessavam a rua com passos trôpegos e entravam no bar. O primeiro gole vinha 10 minutos depois da cura. A compaixão por essas pessoas tinha seus limites. Qualquer um de nós poderia ser perdoado por dizer: se você quer beber e fumar, se não se exercita e insiste em comer alimentos ricos em colesterol, então pior para você. Sem dúvida, muita gente diz isso, ou pelo menos pensa nisso. No entanto, a essência da compaixão está em reconhecer como é difícil para alguém ser bom. Perdoar uma pessoa é deixá-la ser livre, mesmo quando ela abusa dessa liberdade além da exasperação. Na Índia, existe uma história sobre o sadhu e o escorpião. Um homem está andando pela rua e avista um sadhu ajoelhado ao lado de uma valeta. Chega mais perto e vê que o sadhu está observando um escorpião. O animal quer atravessar a valeta, mas quando entra na água lamacenta, começa a se afogar. O sadhu, com todo o cuidado, estende a mão para salvá-lo, mas assim que toca o escorpião, é picado por ele. O escorpião volta para a água, novamente começa a se afogar e quando o sadhu o levanta, recebe outra picada. O homem vê isso acontecer 3 vezes. Finalmente não se contém mais e exclama: por que você continua a se deixar picar? O sadhu responde: não há nada que eu possa fazer. É da natureza do escorpião picar, mas é de minha natureza salvar. O motivo pelo qual a sociedade montou a instituição da medicina é garantir que nosso instinto de salvarmos uns aos outros nunca morra. Esse instinto é o mesmo que não vê culpa nas fraquezas de outra pessoa e toma para si responsabilidades por problemas que não são seus. Se eu entrasse num hospital e notasse que a centelha da compaixão desapareceu, poderia escrever a palavra fim na medicina. A escuridão teria vencido. A medicina moderna ainda é dominada pela noção de que a doença é causada por agentes objetivos. Uma análise sofisticada mostra que isso é apenas em parte verdadeiro. Uma doença não pode se instalar sem que exista um hospedeiro para aceitá-la. Daí as tentativas atuais de se compreender nosso sistema imunológico. Tanto a antiga medicina grega como o Ayurveda baseiam-se na ideia de que o hospedeiro tem o máximo de importância. Os gregos acreditavam na existência de um fluido chamado physis, que permeava todas as coisas vivas. O fluxo do physis ligava os órgãos internos do corpo ao mundo exterior, e quando havia equilíbrio entre os dois, o corpo estava saudável. Essa premissa ainda continua se refletindo no uso que fazemos das palavras física para explicar o mundo exterior e fisiologia para explicar o interior. Já o Ayurveda diz que é preciso o equilíbrio de 3 elementos, os doshas, para a manutenção da saúde. O que importa não é se existem physis ou doshas, mas que o estado de equilíbrio do indivíduo determina se ele está doente ou sadio. A medicina está retornando a essa noção, a mais antiga em todas as artes de cura, mas noto que um ar impessoal ainda paira sobre tudo. Estamos montando uma coisa concreta chamada sistema imunológico e prendendo todas nossas esperanças nele. A ideia original, como expressa pelos gregos e pelo Ayurveda, era muito mais orgânica. Um paciente não era uma coleção de células hospedeiras, mas alguém que comia, bebia, pensava e agia. Se um médico queria modificar os doshas ou o physis de alguém, fazia-o mudar de hábitos. Dessa maneira, chegava diretamente à raiz da participação do paciente no mundo.
Existem dúzias de sistemas médicos no mundo, muitos deles profundamente conflitantes. Como então podem curar e, ao mesmo tempo, discordar tanto entre si? O que é veneno para mim é cura para um homeopata. Suponho que a resposta esteja no fato de que todos os tipos de medicina funcionam auxiliando o paciente a suportar sua doença, de momento em momento, até que seja restabelecido o equilíbrio da balança, com o peso saindo da enfermidade para a cura. Não posso ser mais específico porque o processo não acontece em livros, mas em seres humanos. Algumas pessoas se curaram de câncer bebendo apenas suco de uva. Por isso creio que, se for possível restabelecer o equilíbrio corpo-mente, então o sistema imunológico do doente reagirá. As células do sistema imunológico não julgam se o médico acredita em medicina convencional, em homeopatia ou no Ayurveda. O fato é que todos os sistemas são capazes de funcionar, desde que propiciem uma mudança de participação na doença. No entanto, creio que o Ayurveda se destacará dos outros, porque ele reconhece a necessidade de curar pacientes, curando-se primeiro sua realidade. Considero cada vez mais a importância da realidade do paciente. Um médico de meia-idade, radiologista, veio me procurar depois de receber o diagnóstico de que estava com leucemia. Ele possuía um conhecimento extremamente sofisticado sobre sua doença, uma forma de leucemia imprevisível, chamada leucemia mielogênica crônica, que afeta os mielócitos, um dos tipos de glóbulos brancos do sangue. Apesar de o médico ainda não ter outros sintomas, senão alguma fadiga durante o dia, a estatística de mortalidade, que ele também conhecia a fundo, era sombria. A média de sobrevivência era de 36 a 44 meses. Em contrapartida, como a doença é imprevisível, o tempo de vida poderia ser muito maior. Antes de me procurar, esse médico estivera no principal instituto de câncer de Nova York. Depois de vários exames de sangue, foi-lhe oferecida a escolha de tentar tratamento com drogas experimentais. Não existe remédio específico para esse tipo de leucemia, e nenhuma das drogas lhe dava a promessa de que a expectativa de vida poderia aumentar. Depois de ponderar, o médico rejeitou o tratamento e começou a ler tudo o que encontrava sobre recuperações espontâneas, inclusive algo escrito por mim. Por isso viera me procurar para uma consulta. À medida que conversávamos, notei que um detalhe em particular o preocupava. Ele me disse: "Quero acreditar que me curarei disto, mas existe algo que realmente me perturba. Li sobre muitas recuperações de câncer, mas não encontrei nada parecido em relação à leucemia." Qualquer um via como sua mente médica estava funcionando. O tipo de leucemia que o acometera está ligado a um componente genético denominado cromossomo Filadélfia. Os exames haviam se revelado positivos e, para um paciente médico, esse era o fim da história. Ele estava geneticamente condenado. A única coisa que poderia esperar era um milagre, algo que talvez encontrasse no Ayurveda, mas não conseguia achar relatos sobre curas milagrosas da leucemia em nenhum lugar. "Olhe", eu falei, "você está obcecado com estatísticas sobre essa doença. Não pense nelas, afinal, o que quer é derrotar as estatísticas, não é?" Eu sei", disse ele meio distraído, "mas não consegui encontrar um único caso de recuperação espontânea na literatura. Eu poderia ser o primeiro, claro, mas..." Foi então que tive um estalo. "Por que você não diz a si mesmo que tem um outro tipo de câncer?" sugeri. Assim, pelo menos, teria a esperança de uma remissão. O rosto do médico se iluminou e ele aceitou minha sugestão com entusiasmo. Em seguida, dei-lhe mais boas notícias.
Eu acabara de ler um artigo que afirmava haver ligação entre leucemia infantil e estresse. Aquele homem tinha uma doença completamente diferente, mas levava uma vida incrivelmente estressante. Estava se divorciando da mulher. Seus sócios tinham aberto um processo contra ele. Os filhos, já crescidos, não o procuravam. Além disso, meu paciente precisava sustentar 2 casas e 3 Mercedes. O diagnóstico da doença fora feito no meio da rancorosa ação de divórcio, quase por acidente, e agora sua esposa insistia em continuar com ele. Alegava ter medo de ficar sozinha depois da morte do marido. Acabei de ler que há uma ligação entre o estresse e a leucemia infantil, falei. Meu paciente sorriu ao ouvir isso, porque o cientista nele viu uma conexão causal entre o estresse, a ativação de hormônios do estresse, como o cortisol, e a supressão do sistema imunológico. Talvez fosse isso que estivesse lhe acontecendo. Ninguém até então lhe falara a respeito de qualquer ligação entre o estresse e sua doença. Mas agora ele tinha um fio em que se agarrar. O médico foi embora e continuou a passar bem. Quando voltou para a nova consulta, perguntou-me se deveria fazer um hemograma. A leucemia causa uma desastrosa elevação no número de glóbulos brancos. Uma contagem mais baixa lhe provaria que estava realmente melhor. Se a contagem for ruim, ponderei, você ficará deprimido e aumentará seu estresse. Se for boa, você continuará se sentindo bem. Por que não adiar o exame de sangue até que alguns sintomas se manifestem? Ele concordou comigo e saiu. Vi meu paciente de novo na semana passada. Ele me contou que acreditar que tinha câncer em vez de leucemia estava funcionando bem. Então, por que usar o nome câncer? Sugeri. Você poderia se dizer que tem uma doença crônica sem nome. Se ela não tem nome, você não precisará se preocupar com estatísticas. Há pessoas que vivem por longo tempo com doenças misteriosas. Essa tirada final deixou-o absolutamente encantado. Ele apertou minha mão com um tremendo alívio e pela primeira vez concordou em vir à clínica para começar o Ayurveda. Até agora não fiz nada por esse homem, exceto mudar o rótulo de sua doença, mas, a partir disso, ele modificou toda a avaliação de seu estado. Agora temos a oportunidade de testemunhar o nascimento de uma cura. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.